Esse vídeo, ele vai chegar para você na hora certa. É isso mesmo, eu acho que quando você estiver preparado para ouvir a minha história, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar até você. Fala pessoal, meu nome é Juliana Fioravante. Para quem ainda não me conhece, eu sou personal trainer e agora estou me formando em nutrição. Esse canal aqui, meu no YouTube, foi feito para trazer realmente o melhor do que eu tenho do meu conhecimento e principalmente para ajudar mulheres. Mas antes de tudo isso, eu quero contar para vocês como que eu cheguei até aqui, como que foi a minha história, porque ela é muito impactante. E eu acredito muito que a minha história pode mudar muito a vida de várias pessoas que estão desanimadas, desacreditadas, que estão para baixo, que não têm mais esperança. Então bora lá, bora conhecer um pouquinho da minha história? Fica aqui até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. E gente, se vocês puderem, para esse vídeo chegar ainda mais para várias e várias pessoas, curtam, se inscrevam no canal, compartilhe principalmente com a pessoa que você acha que merece ouvir essa história. Bom, bora lá. Bom, eu tive uma infância extremamente feliz. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente vivia em uma casa com muita harmonia, muita paz. E eu tive uma infância muito legal. E quando eu fui para a adolescência, eu não sei explicar o porquê, eu fui um pouco rebelde. Eu achava que o mundo me devia favores, eu achava que todo mundo me devia algo, e sendo que na verdade ninguém me devia nada. Então eu contrariava meus pais, nunca fiz nada de errado, mas dei um pouquinho de trabalho nesse sentido. E aí eu fui crescendo, com isso, gente, eu já fui percebendo os meus primeiros sintomas de depressão. Eu era uma pessoa depressiva, porém eu não sabia. Então eu tava sempre pra baixo, parecia que o mundo tava sempre contra mim, enfim. Só que eu não entendia que aquilo era depressão, até porque quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em pessoas que não levantam da cama, em pessoas que, enfim, e tem vários graus, né? Então eu já venho, desde a minha adolescência, trazendo esses graus de depressão. E a vida continuou normal. E o que aconteceu comigo, gente? Eu, muito nova, eu fui muito influenciável por muitas coisas. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não gostava de beber. Eu não gostava de beber álcool, porque me fazia muito mal. Eu já era depressiva. E o álcool me deixava pior, me deixava pra baixo. E mesmo assim, com as pessoas que eu saía, com as pessoas que estavam ali no rolê, eu acabava bebendo com elas. Aquela coisa assim, nossa, mas se você não beber, você é bem chata, né? Nossa, por que você não vai beber? Aquela pressão social que você tinha que beber o tempo todo. Isso eu tô falando há 10 anos atrás, né? E eu não tinha, gente, voz. Eu não me posicionava perante as coisas, então eu bebia e acabei bebendo bastante, assim, na minha juventude, vodka, enfim, vários tipos de bebida. Saía para festas que eu não gostava, enfim. E isso foi acarretando ainda mais a minha depressão. Foi ficando cada vez pior, eu fui ficando cada vez mais para baixo, a vida não tinha mais sentido e foi tudo ficando cada vez mais difícil. Até que eu sempre vivi, paralelamente a isso, eu sempre vivi pro esporte. Desde criança eu amo esporte, eu gostava de jogar futebol. Inclusive, gente, eu queria ser jogadora de futebol. E muita gente falava pra mim que isso não ia me dar futuro, que isso era coisa de homem. E é sempre a sociedade te minando um pouquinho, né? Falando que você nunca vai conseguir, que você nunca vai chegar lá. E você acaba acreditando nas pessoas que te dizem isso. Você acaba acreditando no que as pessoas te falam, principalmente que as pessoas mais próximas são as que menos acreditam em você. Então, o esporte sempre veio na minha vida. E aí eu comecei com a musculação muito cedo. Eu sempre amei musculação, porque muita gente fala, ai, mas eu nem gosto de musculação, ficar puxando ferro. Eu sempre amei, de coração, eu amo a musculação, ela faz parte da minha vida, assim. E aí, em paralelo, o meu sonho era fazer faculdade de educação física. E eu lembro, gente, que o meu pai falou assim pra mim, você não vai fazer faculdade de educação física, você não vai de jeito nenhum, porque isso não dá futuro, você não vai ter dinheiro, era uma profissão muito mal vista, os profissionais de educação física aí sabem o que eu tô falando, porque todo mundo ri do que você quer fazer, as pessoas riam, as pessoas debochavam, chegou um ponto que eu tinha vergonha de falar minha faculdade, sabe?
E aí eu falei assim, pra querer agradar o meu pai, eu fiz 2 semanas de engenharia. Só que depois de 2 semanas eu cheguei e falei assim, pai, eu te amo muito, você é minha vida. Mas você não pode decidir o que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu vou fazer educação física. E aí fui cursando, enfim, fui fazendo a faculdade. E paralelamente a isso, eu tive um emprego que eu comecei a ganhar bem. Então eu tinha muito medo de fazer a transição de carreira, porque eu consegui conquistar várias coisas na minha vida com esse meu outro emprego, e as pessoas me falavam assim, nossa, mas se você for para educação física você não vai conseguir nada disso. Então o meu sonho de ser profissional de educação física, ele foi ficando lá na gaveta, lá no fundo, mais uma vez pelas pessoas dizendo o que eu deveria ou não fazer da minha vida. E esse relato, gente, eu quero muito que você pense sobre o quanto você acreditou nas pessoas, o quanto você acredita no que dizem sobre você e não olha realmente para o fundo do seu coração. Tudo isso se passou, eu tinha um relacionamento muito longo na época e do nada, o ano era 2021, a minha pessoa preferida, o meu pai, do nada, ele faleceu. Foi muito difícil, o meu pai é a minha vida assim até hoje, né, porque... Ai, gente, desculpa. Eu falei que eu não ia chorar nesse vídeo, mas é que falar do meu pai é muito emocionante pra mim. Foi um dia que meu pai foi na padaria, e aí simplesmente ele desmaiou, e a gente foi correndo com ele pro hospital. E aí o médico falou assim, olha, ele tem um problema cardíaco. Só que meu pai, ele não tinha feito nenhum exame. Ele não sabia o que ele tinha. E aí chegando lá, a gente descobriu que ele tinha uma válvula desde que ele nasceu. Gente, olha a importância do exame médico, né? Que ele tinha uma válvula bicúspide. Então, assim, o que acontecia? O nosso coração tem 3 passagens de sangue. E essas 3 passagens bombeiam sangue pro restante do corpo. Quando o meu pai tinha só 2 passagens, e a falta de uma faz com que seu coração ele fique sobrecarregado, muito sobrecarregado. Então o coração ele trabalha além do que deveria. O médico falou, a gente vai ter que operar. Aí, gente, vou tapar por uma aqui. A cirurgia era para durar 4 horas, começou a dar 6 horas, 8 horas, o médico não chamava a gente. Depois de quase 12 horas, o médico chamou e falou, olha, ele teve uma hemorragia muito séria. E só amanhã a gente vai ver o que aconteceu, enfim. E por fim, o meu pai não resistiu a essa cirurgia. Ele tinha um aneurisma na aorta também, o coração estava bem fragilizado. E ele acabou não resistindo. Beleza. A vida foi ficando mais difícil. Eu terminei o meu relacionamento antigo, que eu falei aqui pra vocês, porque ali eu sofri um choque, gente. Eu sofri um choque. Eu falei, cara, eu não posso mais viver a vida do jeito que eu vivia, do mesmo jeito. Não dá, não tem como. Então eu terminei meu relacionamento e pedi a conta do meu emprego. Simplesmente falei assim, eu lembro certinho, eu estava sentada e eu falei assim, cara, não dá mais pra eu trabalhar aqui, então eu quero ir embora. Quero ir embora. E simplesmente fui, gente. Gente, eu tava totalmente doida. E naquele momento, eu senti muita raiva de Deus. Eu falava assim, Deus me esqueceu. Deus me deixou. Deus não gosta de mim. Meu pai era a pessoa que me apoiava em tudo. Meu pai era a pessoa que estava ali do meu lado, meu alicerce. E Deus tirou ele de mim. Ele simplesmente, eu nunca mais vou ver meu pai. Então foi um baque tão grande, e eu fiquei revoltada com a vida. Eu já estava um tempo sem beber, voltei a beber, eu fiquei uns 3 meses bebendo, saindo, enfim. E aí, gente, teve um dia que eu continuei bebendo, saindo, enfim, que eu tive um sonho muito forte com meu pai. Fazia 3 meses que ele tinha morrido. Eu lembro desse sonho como se fosse hoje. Eu tava num bar, e bem na janela, o meu pai começou a bater. Ele batia na janela e falou, Ju, vem cá, filha. Aí eu fui conversar com meu pai, e ele pegou e falou assim, Ju, você não pode levar a vida do jeito que você tá levando, filha. Você ainda tá aí, você tem que continuar. Você tem que continuar sendo a pessoa que você é. Não deixe esse episódio difícil transformar você em uma coisa ruim. Você precisa ser uma boa pessoa, porque sabe Deus, sabe o céu, existe, filha. E depois daqui ainda tem vida. Então faça o melhor que você pode aí, que a gente ainda vai se encontrar. A gente me arrepia quando eu lembro desse sonho. Eu sonhei nisso muito forte. E aí eu fiquei com aquele sonho na cabeça. E eu acho que eu tava precisando muito desse sonho. Eu tava precisando muito, sei lá, qualquer coisa do meu pai. Eu não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas eu precisava muito ouvir a voz dele, eu precisava demais. E aí, beleza.
Aí, passou um tempo, eu tive um compromisso em São Paulo. E, gente, eu tinha um Celta bem velhinho na época. E meu pai sempre falava assim, Ju, esse carro é pra você ficar andando aqui perto, não vai longe, porque é um carro que pode ser que não chegue. Aí eu peguei e falei, nossa, pai, será, né? Beleza. Gente, eu me inventei de ir pra São Paulo, lá no Tatuapé, eu inventei de ir com o meu carro. Fui, foi maravilhoso, foi no evento, era um domingo de manhã. Na hora de voltar, o meu carro simplesmente não funcionava, no meio da Marginal Tietê. Gente, eu olhava pro lado, tinha um monte de morador de rua, assim, e sabe quando a pessoa fica olhando o que você tem pra eles me pegar? E eu já tava assim, meu Deus do céu. E eu tava com tanta raiva de Deus, porque eu achava que ele tinha me abandonado. Eu tava tão triste que eu não conseguia rezar pra Deus. Eu rezava pro meu pai. Eu rezava pra ele, eu falava assim, pai, por favor, você nunca me deixou, não me deixa aqui, o que eu vou fazer? Gente, eu não tinha nem seguro na época. O que eu vou fazer aqui? Eu tô perdida, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Gente, do nada. Sabe essas pessoas que trabalham pro trânsito mesmo, tipo esses guardinhas de trânsito, aqui cada lugar do Brasil chama de um jeito, né? E o cara se aproximou de mim, ele pegou e falou assim, nossa, que susto! Aí eu olhei pra ele e falei assim, por quê? Aí ele pegou e falou assim, eu achei que você era minha filha. Gente, as minhas pernas já desmontou, né? Já queria chorar. Aí ele pegou e falou assim, ai, toda vez que eu vejo uma moça parada assim, eu venho ajudar, eu penso muito nas minhas filhas. Minhas filhas são tudo que eu tenho. Inclusive as minhas filhas, né, se chamam Camila e Juliana. Gente, Camila é o nome da minha irmã, e Juliana é o meu nome. Na hora, eu falei assim, Deus que colocou esse cara aqui, porque o meu pai não ia ter esse poder, né? Deus tá me mostrando que ele não tá me deixando sozinha, nem nos momentos mais difíceis que eu tô passando. Ai, eu não quero chorar. Desculpa, gente. Deus não tá deixando eu só ficar sozinha. Deus não quer que eu fique sozinha. Eu tenho certeza, Deus tá comigo, Deus é comigo. E ali o cara me ajudou. Era um domingo, ele falou assim, não arruma seu carro aqui, vão tentar passar a perna em você, pega um guincho, vai pra sua casa, e lá você procura um mecânico de confiança. O cara me deu todo o suporte. E aí ele pegou e falou assim pra mim, na hora de ir embora, ele falou assim, e eu sempre ajudo, porque eu tenho medo de quando eu ir, as pessoas não ajudarem as minhas filhas. Gente, eu e ele, no meio da Marginal Tietê, abraçado, os dois. Eu abracei aquele homem de um jeito que eu nunca imaginei que eu fosse abraçar uma pessoa estranha. A gente se abraçou, a gente ficou, tipo, perplexo com o que tinha acontecido. E ali foi um dos momentos que eu vi Deus agindo na minha vida. Vida que segue, voltei pra casa, deu tudo certo, consegui arrumar o carro. Aí eu tinha terminado aquele relacionamento que eu falei pra vocês. E aí, gente, o que aconteceu? Teve um dia que eu saí e acabei avistando um cara e eu falei, nossa, ele parece ser legal. E o amigo dele era conhecido da minha amiga. Eu jamais, gente, ia pedir o contato dele. Jamais, jamais na vida. Não sei por quê, porque eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida. E aí eu falei pra minha amiga, amiga, pega o contato daquele moço. Não sei, quero falar com ele, não sei. Enfim, adicionei ele no Instagram, a gente começou a conversar. Eu vou tentar dar uma resumida, que a história é um pouquinho longa. E aí, gente, eu falei assim pra ele, cara, eu não sei se você acredita, mas eu preciso te ver hoje. Preciso muito te ver hoje. Aí o cara deve ter pensado, né? Nossa, que mulher maluca da cabeça. Aí fui, falei assim, onde você tá? Ele falou assim, tô em casa. Eu falei, posso ir aí? Gente, eu jamais, hoje eu entendo toda a situação, mas eu jamais faria uma coisa dessa. Fui na casa dele. Chegando lá, a gente começou a conversar, a gente não parava de conversar. E aí eu falei assim pra ele, olha, Rafa, eu tô passando por um momento muito difícil. Eu perdi o meu pai. Eu tô passando por um luto, não é um momento fácil, eu amava demais o meu pai. E aí ele falou assim, Ju, mas desculpa a pergunta, ele faleceu do quê? Aí eu peguei e falei assim, Rafa, ele tinha um problema na válvula aórtica bicúspide e um aneurisma na aorta. E se meu pai tivesse operado 10 anos antes, provavelmente ele estaria vivo, porque o tempo que o coração ficou trabalhando a mais foi com que ele teve complicação na hora da cirurgia. Gente, o Rafa começou a chorar, a tremer. Ele olhava pra mim assim de um jeito que eu não entendia nada. E eu tava na casa dele, ele foi lá no quarto e ele voltou com um monte de pasta. Ele falou assim, bom, hoje é domingo, na quarta-feira eu recebi a notícia que eu tenho que fazer a mesma cirurgia que seu pai. A mesma cirurgia. Só que eu não ia fazer. Eu não ia fazer por quê? Porque
eu sou atleta, eu não sei o que vai acontecer, eu tô com medo. E eu venho pedindo uma resposta pra Deus, se eu devo fazer essa cirurgia ou não. Gente, os dois, no primeiro encontro, chorando, eu falei, você vai fazer essa cirurgia, você precisa fazer. A história do meu pai tem que ser importante pra você. A história do meu pai tem que salvar alguém. Aí, beleza, fiquei com ele em todo o processo, ajudei ele em todo o processo. E até que, enfim, ele corria, né? Ele fazia triatlon, ele era atleta. E pra ele era muito difícil, gente, não é fácil. Porque, principalmente mexer no coração, é uma cirurgia que você abre o peito por completo. E foi muito difícil. E acompanhar ele nesse momento, pra mim também foi difícil. Porque eu tinha acompanhado meu pai, e o final não foi legal, né? Então era difícil, mexia com muitos sentimentos, com muitas emoções, enfim. Aí o Rafa foi fazer uma prova na Serra do Rio do Rastro, que eram 83 quilômetros, senão, gente, eu posso estar falando besteira, tá? Que era um desafio, e aí ele correu, gente, ele falou que sentia gosto de sangue na boca, enfim. E aí ele falou assim, cara, se não acontecer nada comigo aqui, eu volto e marco a cirurgia. E foi isso que a gente fez, a gente marcou a cirurgia. Ele fez a cirurgia foi um sucesso. E aí, quando ele saiu assim quando ele tava na UTI, o médico passou e ele falou assim: olha, ele tava com um aneurisma na aorta que podia estourar a qualquer momento. Então, assim, ele já tava quase indo nessa também. E aí, gente, eu refleti muito sobre isso. O quanto a minha história difícil e de dor transformou a vida de outra pessoa. Às vezes a gente não consegue enxergar com clareza as coisas que acontecem com a gente, mas é por um propósito muito maior. Deus já planejou cada detalhe da sua história. E aí, gente, contando essa história pra vocês, o meu pai, antes da cirurgia, meu pai teve muito medo mesmo. E eu tinha mania de deitar assim no peito do meu pai, eu ficava lá horas, eu era muito apegada ao meu pai. Aí ele falou assim, Juliana, se prepara, hein? Porque quando eu operar, a válvula ela fica fazendo barulho. Porque ela faz um tec, ela é metálica, né? Aí eu falei assim, pai, você jura? Você promete? Ele falou, eu prometo que você vai ouvir. E toda noite antes de dormir agora eu escuto o barulho no peito do Rafa. E eu lembro do meu pai todos os dias. E isso... Ai, gente, é muito emocionante, desculpa. Isso vem pra mostrar o quanto Deus sempre vai cumprir a promessa que Ele te fez. Talvez não seja da forma que você quer, não da forma que você espera, mas Ele vem pra cumprir. E aí, eu quero entrar na parte de educação física. O Rafa, ele é especialista, né, em educação física, ele também é profissional de educação física. E o Rafa me mostrou um cenário completamente diferente. Ele me mostrou que eu poderia sim, se eu quisesse viver disso, eu poderia ser bem-sucedida, desde que eu me empenhasse como em qualquer outro emprego. Ele me mostrou que a atividade física é trabalhar com a saúde das pessoas. E foi aí que eu decidi migrar. Foi aí que eu decidi trabalhar com educação física. Depois de 6 anos de formada, eu decidi entrar para a área. E isso, gente, toda a minha história refletiu muito em tudo que eu acredito hoje. Hoje, a prioridade é a saúde. Meu pai poderia estar aqui se não tivesse negligenciado a saúde. Tudo é relacionado à saúde. E aí, beleza, aconteceu tudo isso, como se já não bastasse toda essa história. No ano passado, 2024, eu recebi um diagnóstico de câncer de pele, um no braço e outro aqui no rosto. Só que, gente, eram bem tranquilos, eram pontuais, só que o do rosto, os exames davam inconclusivos. E os médicos não conseguiam descobrir em que camada que estava. Eu fiz várias biópsias, e aí eu chorei, né, e falei assim, cara, por que comigo? Por que de novo? Por que sofrer de novo? Porque, assim, o diagnóstico é muito ruim quando você escuta, né, é muito pesado, dá muita ansiedade, dá muito desespero. E aí eu lembro que eu encontrei uma pessoa que ela falou assim pra mim, eu falei assim, mas eu sei que eu tenho muito pra aprender, mas nossa, eu tô cansada de aprender. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas será que você não tem que falar? Agora não é hora de falar da sua história? Muitas pessoas precisam ouvir sua história, muitas pessoas precisam saber
o que aconteceu com você. E eu me curei desse câncer, graças a Deus. Hoje eu estou 100% saudável. Tudo isso me fez muito mais forte. A minha fé hoje é inabalável. Então, eu quero trazer aqui para vocês que, independente daquilo que vocês estejam passando, do que vocês estejam vivendo, acreditem que dias melhores virão. Eles sempre vêm. O meu trabalho, hoje, muita gente, eu já perdi muitas alunas falando, mas você não passa protocolo, que é os famosos sucos, você é uma pegada mais natural. Mas é porque, gente, quem já passou por isso, valoriza a vida. Eu valorizo a vida, mais do que qualquer coisa. Quero ter um corpo bonito, eu treino, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu cuido, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Tô aqui para orientar mulheres que querem realmente mudar a sua vida através da atividade física, que não querem ser depressivas, que querem saber que o melhor lado da vida é viver. Viver é completamente diferente de estar vivo. E eu tô contando a minha história aqui para você hoje, para que você entenda que, independente da dificuldade que você esteja passando, independente do que você vive agora, Deus sempre tem uma nova história para você. Eu pensei 1000 vezes antes de gravar o vídeo, é o vídeo da minha vida, é a minha história. Não é fácil ser vulnerável, abrir uma câmera e falar tudo isso aqui para vocês. Mas a hora que eu penso que eu posso ajudar uma pessoa, isso muda muito, isso muda tudo. Independente da sua dificuldade, independente de tudo que você vem vivendo, cuida da sua saúde e tenha fé em Deus, que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te prometeu. Jesus te prometeu naquela cruz. Ele deu a palavra dele e Ele é homem para cumprir. Apesar de tudo ter saído do script, de eu não esperar ter vivido tudo isso, hoje eu tenho uma vida que eu amo, uma vida muito diferente, uma vida que eu acordo, mesmo sabendo que meu pai está lá com Deus, eu sei que ele está me abençoando, sinto muita saudade dele, mas a nossa jornada aqui a gente precisa concluir, tá bom? Então, espero que você de coração cuide da sua saúde, cuide de você, cuide da sua cabeça, da sua saúde mental, isso é o que mais importa. E compartilhe esse vídeo, gente, com alguém que você acha que faz sentido, que as pessoas precisam ouvir essa história, que as pessoas precisam realmente ouvir uma palavra de esperança, sabe? Hoje em dia está tudo tão robotizado, pouca gente olhando no nosso olho de verdade, pouca gente trocando com a gente, sendo mais humanos. Na Fiorafit, que é a empresa que eu tenho hoje, eu trago muito isso, a humanidade. Já perdi muita aluna por isso. Mas nossa, você é muito flexível. Mas é que a vida, ela não é rígida, a vida é cheia de altos e baixos, a vida não é uma linha reta. Um dia você tá em cima, outra gente tá embaixo, e entender isso é ser humano. É viver a vida da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo, fica com Deus e eu espero que esse testemunho chegue pra você na melhor hora.